E aí galera, tudo bem? Quanto tempo? Espero que todo mundo esteja bem, tranquilo em casa, descansando, sossegado. A gente ficar um tempo aí sem se ver, um tempo sem estudar, mas de alguma maneira a gente tem que tocar aí a nossa vida, tocar o barco, né? E vamos continuar assim mesmo à distância. Primeiro esse momento aí, esse inicial, eu preparei assim uma mini revisão que eu vou dividir em dois momentos, tá? A gente estava falando de função, eu já comecei a falar algumas coisas de função para vocês, então eu vou separar essa revisãozinha em duas partes, tá? Primeira coisa, eu vou falar um pouco sobre a ideia de função, vou relembrar algumas coisas de função e vou falar como interpretar graficamente. A gente já estava falando de gráfico quando a gente terminou, não sei se vocês lembram, foi a última coisa que a gente falou. Como interpretar assim, graficamente um pouco dessas relações e de função, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é lembrar bem a ideia inicial de função, né? Como assim uma ideia inicial de função? É entender o que ela é, do que se trata e para que serve, né? Falei muito disso em sala, dei vários exemplos disso. Vamos ver dos exemplos que vocês lembram, né? Falei do exemplo de celular, falei do exemplo... Deixa eu ver se eu lembro também, né? Eu falei do exemplo do abastecimento de um carro, esse você lembra que eu falei? E lembro que eu falei de uma conta também. Acho que foi conta de luz, enfim, tá? Se eu errei aí, depois vocês me recordem quando eu voltar, tá? Bom, e o que eu deixei bem claro sobre essa ideia de função? Essa ideia de função é uma ideia de dependência. Como assim uma ideia de dependência? É quando eu calculo uma coisa que depende de outra. Tipo assim, por que eu falei da relação do celular? Porque para pagar uma conta do celular depende do quanto eu gastei, do quanto eu falei. Qual é a relação de dependência do abastecimento do carro? Pô, para saber o quanto eu vou pagar, eu preciso saber exatamente, depende, né? Tá dependendo de quanto que eu abasteci, de quanto de gasolina que eu coloquei. E a conta de luz, por exemplo, depende de quanto que eu gastei. Vai depender do quanto eu gastei de quilowatt. Então, e essas contas podem ter partes variáveis ou partes fixas. Tipo, a do celular tinha uma parte fixa, tipo, os 100 primeiros minutos, R$70. Vai ficar R$70 os 100 primeiros minutos, e conforme passar de 70, aí começa a crescer. Isso pode crescer em linha reta, pode crescer como curva, enfim. Aí tem várias formas que mais pra frente a gente vai estar falando. Bom, aí eu classifiquei algumas coisas importantes, dei nome para algumas coisas importantes da função, que é onde a gente vai começar, tá bom? Então, lembrando, para ser função, o que não pode acontecer, aliás, o que tem que acontecer? Tem um conjunto de partida e um conjunto de chegada, né? No conjunto de partida não pode sobrar ninguém e não pode ter ligação dupla de um elemento, dupla, tripla, tem que ser ligação única. Cada elemento tem que estar ligado a um elemento e um único elemento do conjunto de chegada. Eu não posso ter um elemento com mais de uma ligação, né? Foi até o lance que eu falei lá do filho e da mulher, né? Espero que vocês lembrem disso. Bom, tá bom. E agora? Esse conjunto de partida, esse conjunto de chegadas tem nome, né? O conjunto de partida a gente chamou de domínio e o conjunto de chegada de contradomínio, né? Então, os elementos que eu escolhi para o que eu vou usar, tipo, na conta do celular, por exemplo. O que eu vou pegar? O que depende do quê? Não é esse que depende desse? Então esse é o que eu vou partir. Eu vou partir do quê? Dos minutos que eu for usando do celular. E cada quantidade de minutos que eu for utilizando vai me dar um valor de dinheiro que eu tenho que pagar. Então o conjunto de partida seria os minutos e o conjunto de chegada, nesse caso, seria o dinheiro, o valor da conta, né? Então, por que esse é o conjunto de chegada? Porque ele depende desse. Então, para eu chegar nesse, eu tenho que sair desse aqui, saber o resultado de quanto eu gastei em minuto, para saber o quanto eu vou chegar lá em dinheiro, né? Esse nome é domínio, esse nome é contradomínio, tá? Tá, mas eu nem escrevi o contradomínio. O contradomínio é só o conjunto de chegada. Mas o que é importante mesmo a gente lembrar? Que é o domínio e a imagem, né? O que é o domínio e o que é a imagem? O domínio são todos os valores possíveis de x. O que é x? Lembrando que essa relação de ligação dupla, né, no conjunto de partida e de chegada, vai dar um ponto, um par ordenado, né? Então, por exemplo, se eu falar que se eu gastei 100 minutos, eu paguei R$70, quer dizer que quando x é 100, o y é 70. Essa é a relação, né? Então vai formar um par ordenado, 100 e 70. O 100 é o valor de x e o 70 é o valor de y. Então esse valor de x se chama domínio. São todos os valores que eu utilizar, lembrando que eu tenho que usar todo mundo, né? Do conjunto de partida. No conjunto de chegada, esses valores que eu cheguei
Se sobrou alguém, não tem problema. Aqui não tem problema sobrar. Então, o conjunto todo é o contradomínio. Mas esses que eu utilizei em Y, no meu conjunto de chegada, ele é chamado de imagem. Então, o domínio leva na imagem quem eu usei aqui, que é todo mundo, e aqui quem eu usei. Pode ter sobrado gente, mas a imagem é só quem eu usei no conjunto de partida. Conjunto X, conjunto Y. Então, sempre que eu vou calcular o Y, vai ser em função de X. Por isso que geralmente a gente chama de f de X. O que é o f de X? O f de X é o cálculo do Y. Por quê? Porque ele está em função dos valores X. Tudo bem? Então tá, continuando, né? Bom, qual foi a outra coisa que a gente falou? Eu falei de 3 classificações também para vocês, né? Que era a função injetora, sobrejetora e abjetora, né? O que seria essa função injetora que a gente viu? A injetora, primeiro tem que ser uma função, óbvio, né? E quando que eu classifico ela ser chamada de injetora? Injetora é quando não há nenhuma ligação dupla no conjunto de chegada. Lembra que o conjunto de chegada pode ter ligação dupla, tripla, qualquer ligação? Então, quando eu só tenho ligações únicas ou nenhuma ligação, esse é chamado de conjunto de função injetora. Essa função é chamada de função injetora. Pô, tô gaguejando direto. Função injetora, beleza? Então, injetora é quando aqui não tem ligação dupla, tripla, nenhuma delas. Cada elemento do conjunto de chegada, no caso, aqui seria o X e aqui seria o Y, todos esses, no conjunto Y, ou o elemento está sozinho, ou o elemento só recebeu uma ligação. Beleza? O que seria? Estou botando bem resumido, tá? Só para a gente lembrar do que se trata. Se eu na sala, eu botei isso melhor escrito e melhor explicado, né? Aqui é uma revisão para a gente poder lembrar de novo do que se trata. O que seria a função sobrejetora? Sobrejetora é quando não sobra ninguém. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, independente se aqui tem ligação dupla ou não pode sobrar. Então, essa aqui seria uma função sobrejetora? Não. Por quê? Porque sobrou 3. Essa aqui seria uma função injetora? Não. Por quê? Porque aqui tem uma ligação dupla. E para ser injetora não pode ter ligação dupla. Então, o que seria a função bijetora? A função bijetora, o bi é o que são as duas coisas, né? São as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ela é tanto injetora quanto sobrejetora. Ou seja, aqui não pode ter ligação que não seja única e também não pode sobrar ninguém. Então, nesse caso, ela cumpre as duas tarefas anteriores, se tornando assim uma função bijetora. Por que dessas classificações? Vai ficar no próximo vídeo. Que para cálculo de função inversa, que eu cheguei a falar em sala, essas funções inversas, elas precisam ser bijetoras. Daqui a pouco eu vou falar isso de novo, tá? Então, peguei 2 exemplinhos aqui para a gente poder estudar essas coisinhas que eu acabei de falar. Vou fazer esses 2 exemplos e a gente vai entender mais ou menos do que se trata, tá? Bom, seguinte, tá escrito assim. Exemplo 1, f de A em B, o que isso quer dizer? F, 2 pontos, A, setinha B. Quer dizer que é uma função, e essa função está saindo do conjunto A e indo para o conjunto B. O conjunto A, então, ele é o domínio, e o conjunto B, que é o conjunto de chegada, ele é o contradomínio, tá? Aí aí tá assim, ponto e vírgula, f de x igual a 2x mais 1. O que isso quer dizer? Isso é a lei. Isso é uma regra, né? Tem uma lei de formação. Como eu formo essa função? Através dessa continha. O que eu vou fazer? Eu pego x, o f não é f de x? Isso aqui é a mesma coisa que escrever y igual a 2x mais 1. Por que escrever f de x é a mesma coisa que escrever y? Porque o y está sendo dado em função de x, né? Então, esse y eu acho de que maneira? Pegando o número x, multiplicando por 2 e somando 1. Então, eu vou fazer aqui, ó. Quem é o conjunto A? Que é o meu conjunto de partida de onde vai sair o x. 1, 2, 3. O conjunto de chegada. 5, 7, 9 e 10. Vamos fazer a conta, tá? Se o x for 1, quanto é que vai dar esse valor? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, o valor de x, ele vai no 3. Olha só, nota que eu não coloquei o 3, né? Então, deixa eu colocar o 3 aqui, que eu acabei esquecendo dele. Finge que tinha um 3 ali. Ó, vai ser o 3, 5, 7, 9 e 10, tá? Então, eu vou apagar aqui e colocar esse 3. Por que eu tô colocando esse 3 que eu não coloquei? Foi até bom isso acontecer, né? Por que eu coloquei o 3
agora que eu tinha esquecido de colocar ele. E por que é essencial que esse 3 esteja ali? Porque se o 3 não tivesse aqui, o que ia acontecer? Vou dar 10 segundos aí para vocês pensarem. Pensou? Por que o 3 tem que estar lá? Né? Foi até bom isso acontecer, porque eu não ia lembrar de falar disso. Né? Não vou nem editar o vídeo, vou deixar porque foi importante. A resposta é a seguinte, passou até mais de 10 segundos. Se o 3 não estiver lá, você tem que ter falado assim, não ia ser função. Né? Por que não ia ser função? Porque esse 1 não ia ter com quem ligar. E nesse conjunto aqui no domínio não pode sobrar ninguém. Se sobrar alguém aqui, não é função. Aí não tem domínio, não tem imagem, não tem injetor, não tem objeto, não tem nada. Cancela tudo, porque não é função. Então, é importante a gente entender que todos os do conjunto A têm que ser utilizados, né? Todos do conjunto de partida, que são chamados de X. Beleza? Então tá, vamos voltar lá. Vou fazer aqui de novo o conjunto de chegada com 3, 5, 7, 9, 10. Vai! Então, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Beleza. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E o 9 e o 10 sobraram. Se eu perguntar quem é o domínio aqui, quem é o domínio de f de x? O domínio de f de x é todo o conjunto A. É o conjunto de partida, todo mundo que eu usei. Quem vai ser a imagem desse conjunto aqui? A imagem desse conjunto? Não, desculpa. A imagem dessa função. A imagem da função, como eu falei agora há pouco, é quem eu utilizei, quem eu usei no conjunto de chegada. Quais foram os elementos que foram utilizados no conjunto de chegada ali? O 3, o 5 e o 7. Então vai ser o 3, o 5 e o 7. E se eu pedir para você classificar essa função aqui, ela é injetora, sobrejetora, bijetora ou não é nenhum deles? Que pode ter função também que não seja nenhum deles. Tipo assim, ó, se eu pegasse aqui o conjunto de partida A e o conjunto de chegada B, tá bom? E falasse assim, ó, assim, assim e assim. Aqui 1, 2 e tem um 3 aqui. Aqui 1, 2, 3 também. Isso é uma função? É. Todo mundo foi utilizado no domínio e não tem ligação que não seja única lá. Tudo bem, é função. É sobrejetora? Não, sobrou 3. É injetora? Não, tem ligação dupla. Pô, então ela é o quê? Ela não é nada, ela é uma função sem classificação. Mas não deixa de ser função. E essa aqui, tem classificação? Essa tem. Ela é o quê? Ela é uma função? Isso aí. Dar aula sem ninguém é estranho, né? Muito. Ó, na verdade, a função aqui, ela é injetora. Por quê? Porque aqui só tem ligação única ou nenhuma ligação. Essa é a definição para ser uma função injetora que a gente tinha falado agora há pouco, tá bom? Beleza. Ok, primeiro exercício foi. Vamos ver o segundo, né? O segundo é a mesma parada, só que em gráfico. Eu quero olhar aqueles 3 gráficos que estão ali. No próximo vídeo a gente vai analisar ainda mais gráficos, tá? Mas eu quero analisar esses 3 gráficos que estão aqui e ver qual deles que é injetora, qual delas que é sobrejetora, qual que é bijetora, ou se tem alguma que nenhuma delas, enfim, não é nenhuma das 3, tá? Vamos lá. O que eu fiz aqui? Tanto o F quanto o G quanto o H, os 3 têm esse domínio e esse contradomínio, ou seja, o domínio, isso aqui é um intervalo, lembra? O intervalo está fechado, vai do 0 até o 3. E aqui é do menos 1 até o 4, ou seja, no X, que é o conjunto de partida, que é os elementos do domínio, vai do 0 até o 3. Aqui é o 0, né? E vai até o 3. Todas as linhas, ó, elas estão começando no 0 e estão parando no 3. Todas elas. Então todas são função, porque está usando todo mundo no domínio, né? Até aí tudo bem. O contradomínio vai do menos 1 até o 4, beleza? Então eu teria que usar do menos 1 até o 4, certo? Vamos lá. Primeira coisa, nenhuma delas vai ser sobrejetora, né? Por que nenhuma delas vai ser sobrejetora? Porque lembra que para ser sobrejetora não pode sobrar ninguém no conjunto de chegada? E aqui está sobrando, porque não vai do menos 1 até o 4. Todas elas só estão indo do 0 para cima. Lembrando que o y é o eixo em pé,
né? Que seria o eixo das ordenadas. Isso tem um nome, é abscissa e ordenada. Depois eu lembro isso para vocês direito, eu sei que vocês viram isso ano passado. Mas mais para frente eu volto a falar nesses nomes. Mas aqui, não tem o disponível do menos 1 até o 4, mas ninguém chegou até o menos 1. Né? Então não há função sobrejetora. E se não há função sobrejetora, também não há função bijetora. Então olha só, o h de x, vamos lá, essa é a forma de ver sobrejeção. Tá? Elas são sobrejetoras se não sobrar ninguém. Aqui todos sobraram, não tem nenhuma que seja sobrejetora. E injetora? Injetora não pode haver ligação dupla. Né? Então não é em x, então eu vou ver se tem ligação dupla ou mais do que dupla. Né? Nota que para pensar nisso, o macete que eu dei para vocês em sala era, gente, tenta ver como se fosse, né, o eixo X, bota na sua cabeça e vê se você encontra, assim, você vai imaginando retas paralelas ao X. Se alguma dessas retas que você está observando, está imaginando, cortar o gráfico mais de uma vez, não é injetora. Porque aí o que acontece? Você tem dois valores de X indo no mesmo valor de... Aliás, dois valores de y indo no mesmo valor de x. Vou mostrar isso agora para ficar mais claro e mais simples, né? É o seguinte, ó, por exemplo, deixa eu pegar o verdinho. Ó, se eu pegar esse valor aqui, ó, digamos que aqui seja y igual a 3, tá bom? Aí vai, ó, aqui e aqui. Olha o que aconteceu nessa função h. Essa função h, eu tenho dois valores aqui, digamos que fosse 1 e 2. Ficaria assim na função h. Ó. Tanto 1 no x quanto 2 no y, os dois... aliás, mentira. Tanto 1 e o 2 no x, os dois estão indo no 3 no y. E isso deixa de ser injetora. Né? Então essa função ela não é injetora. Isso não acontece com a função g, nem com a função f de x. Então... essa aqui é injetora. Essa aqui também é injetora. E essa aqui eu não vou nem escrever porque ela não é nada. Ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Agora, se eu quisesse transformar uma delas em sobrejetora, só pensa comigo, tá? Vê se você entende isso. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou ter um horário disponível. Vocês já receberam esses horários, né? Para a gente poder estar dialogando. Eu vou estar passando para vocês ou um chat ou um Google Meet para a gente fazer, que vai ser uma videoconferência, acho que esse vai ser melhor. Mas em breve eu vou estar passando para vocês aí, enfim, na quarta-feira para quinta-feira vocês já saberem, tá? Vou ver se eu boto até antes de quarta. Mas qual é a ideia? A ideia é que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procurem e me perguntem, tá? Espero que não tenha, que vocês entendam olhando o vídeo, mas se tiver natural, vocês podem me perguntar. Tanto do vídeo quanto do exercício que eu vou passar para vocês, né? Uma listinha de exercícios para vocês fazerem. E vocês têm até a quinta-feira para fazer, na verdade, para poder tirar dúvida, né? Depois você pode... Na verdade, qual é a ideia? É que vocês vejam o vídeo na quarta, façam os exercícios na quarta e me procurem no tempo que a gente tem disponível na quinta-feira, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, e se eu pegasse e trocasse esse menos 1 aqui e botasse para ser 0? O que aconteceria aqui agora? Né? Se eu tirei o menos 1 e falei que está do 0, opa, olha o que aconteceu. Disponível agora não tem do menos 1 até o 4, é do 0 até o 4. Então, tanto na função h como na função f, não sobrou ninguém. Por quê? Eles estão usando do 0 até o 4 todo mundo. Na função f de x continua sobrando, porque ele só vai até o 3. Então, do 3 até o 4 não foi usado em ninguém. Então, aqui continua sendo injetora. Mas o que aconteceu com a função g e com a função h? A função h não era nada, mas agora ela virou o quê? Agora ela é sobrejetora. Por que agora ela é sobrejetora? Porque agora não tem ninguém sobrando. Ela passou a ser injetora? Não, porque continua aquele lance de dois valores de x indo num valor só de y. Isso acontece em vários lugares nessa função. Aliás, foi até um macete que eu dei para vocês. Qualquer função que subiu e desceu, ela não é injetora. Ou desceu e subiu, tanto faz. Se ela, ou ela só é crescente ou ela só é decrescente. Se ela tiver uma oscilação de crescente para decrescente ou for constante, ela não é injetora.
que tem mais de um valor de x indo no mesmo valor de y, tá? Agora, essa aqui virou sobrejetora. E o que aconteceu com g de x, que já era injetora e agora virou a ser sobrejetora? Se ela passou a ser sobrejetora, ela agora passou a ser bijetora. Então nota que é o seguinte, para finalizar. Para você saber se ela é injetora, essa determinação aqui do conta-domínio tanto faz. Só basta ver esse lance do subir e descer. Para saber se ela é sobrejetora e, consequentemente, bijetora ou não, é essencial o contra-domínio para você saber o que tem disponível. Por isso que, de propósito, eu botei o -1 para você ver que todas estavam sobrando. Mas se eu trocasse e passasse para o zero, já mudaria a característica de muitas delas, né? A única que permaneceu igual foi a f de x. Tá? Mas tanto essa quanto essa não era nada, virou sobrejetora, e essa que era injetora virou bijetora, porque ela passou a ser também sobrejetora. Beleza? Galera, é isso, nosso primeiro videozinho. Vai ter mais um, tá? Para vocês darem continuidade nisso aqui que a gente estava vendo. Ó, um beijo, qualquer dúvida, passa para mim, tá bom? Um abraço.